Fala aí, gente boa. Nesse vídeo aqui eu quero compartilhar com você um assunto muito importante que envolve as nossas famílias. E o assunto é: por que conselhos e sabedoria bíblica falham no casamento? A Bíblia explica, a Bíblia tem a resposta para essa questão, e é isso que eu quero fazer com você aqui: mostrar as respostas bíblicas ou conselho bíblico acerca do porquê a gente tenta aconselhar no lar, a gente tenta falar da sabedoria da palavra de Deus e até mesmo aqueles que estão ao nosso redor parecem não escutar. Então vem comigo, me acompanha aqui nesse vídeo. Mas já deixa aqui eu começar com uma cena simples, comum do dia a dia. Vamos imaginar que você esteja enfrentando aí na sua casa, no seu lar, uma situação de conflito. Alguma tensão foi gerada por alguma situação desagradável e você então abre a Bíblia Sagrada, abre o texto, você lê aquele texto claro da palavra de Deus, dá um conselho sincero baseado naquele texto, fala com toda boa intenção e você percebe que mesmo depois de falar, mesmo depois de aconselhar, nada mudou. O casamento continua tenso, a tensão ali não foi resolvida, a conversa, o diálogo não flui, o silêncio nesse momento pesa mais do que as palavras que você deveria ter dito e até disse nesse momento. E a pergunta que surge aqui, quase como uma culpa interior, né, uma culpa espiritual, é a seguinte: por que os conselhos bíblicos não funcionaram? Por que os conselhos bíblicos que eu dou, que eu falo, por que a sabedoria bíblica não funciona no meu casamento? Eu sou Márcio Trindade, eu sou pastor, professor, especialista em exposição bíblica do Antigo e Novo Testamento, também especialista em ciências da família. E hoje eu quero responder isso aqui com você. Não com a minha própria opinião, mas com a sabedoria bíblica aplicada à vida real, à vida do dia a dia, à vida da família. Mas já deixa eu falar aqui para você algo importante. Os princípios que eu vou trazer aqui são princípios que têm a sua aplicação direta para o lar, para o altar do lar, para a família. Mas com certeza você pode usá-los numa comunicação com seu amigo, alguém que você te procurou para você dar um conselho num momento difícil. Os princípios você pode aplicar em outras áreas também, tá bom? Deixando isso claro, vamos então aqui voltar para a tela do meu computador e entender isso com mais detalhes. Em primeiro lugar, eu quero deixar algo aqui muito claro, tá bom? Acerca da palavra de Deus, acerca da Bíblia Sagrada. E o que eu quero deixar claro aqui é a verdade fundamental de que a Bíblia, ela não falha. Tá bom? A Bíblia ela é inerrante, isso significa que ela não contém erros, mas ela também é infalível. Isso significa que a Bíblia não conduz ao erro. Ela não falha, ela é perfeita e também nunca falhará. Aí você me pergunta: tá bom, mas por que os meus conselhos, mesmo que sejam bíblicos, eles não funcionam? Então, o problema não está no texto bíblico com toda certeza. Tá bom? O problema está na forma como o texto bíblico chega na outra pessoa. Tá bom? Porque uma coisa é ter verdade, ou também ter a verdade. A Bíblia é a verdade absoluta de Deus. Outra coisa é saber comunicá-la dentro da sua própria casa. E existe um silêncio, vamos dizer assim, um erro, né, silencioso dos casais cristãos. Por que silencioso? Porque às vezes esse erro ele não é percebido, né? A crença comum que geralmente paira na mente, nos corações dos cristãos sinceros, é: se eu falar a verdade bíblica, ela vai produzir o fruto no automático. Isso não é verdade. A Bíblia, ela foi dada para transformação, logicamente. Foi dada para ser comunicada, tá bom? Mas
você precisa também fazer a sua parte. Essa ideia de que somente você falar de qualquer forma, abrir o texto e despejar o versículo bíblico, a palavra bíblica, né, sobre os seus filhos, sobre sua esposa, sobre as pessoas que estão ao seu redor, e achar que ela vai fazer uma transformação automática, né? Parece até ser legal isso, parece até que é espiritual, né? Mas não é bíblico. Quando a gente olha o próprio Jesus Cristo, você percebe que Jesus ele nunca jogou verdades prontas. Jesus sempre, antes de abrir o texto bíblico, ele usava o Antigo Testamento, falava das Escrituras, ele sondava em primeiro lugar, ele discernia em primeiro lugar o interior das pessoas, o solo, né? O coração. Então ele discernia o coração antes então de ensinar a palavra de Deus, antes de falar. E aqui, quais são os erros pelos quais conselhos e sabedoria bíblica falham no casamento? Quais são esses erros? Eu quero trazer alguns aqui para você. Primeiro erro, diz respeito a conselho certo no momento errado. É quando você abre a Bíblia, você quer dar um conselho bíblico, mas o momento ainda não é o momento ideal. Conselhos e sabedoria bíblica, eles falham no casamento porque muitas vezes o cônjuge não sabe, o pai, né, que quer falar para os filhos, que quer alcançar o coração dos filhos, não sabe discernir o tempo ou até mesmo o momento de falar. Fala quando o outro está emocionalmente fechado, ele realmente não vai escutar. Fala quando o outro está cansado, defensivo. Às vezes você gerou um conflito com a sua esposa, ou você com seu esposo, com seus filhos, e automaticamente gerou um aspecto de defesa no coração. Ele se fechou para ouvir qualquer tipo de conselho bíblico, né? E o momento não é esse. Às vezes você está insistindo quando você deveria calar naquele momento. A verdade é certa, a Bíblia é certa, mas o coração pode estar indisponível no momento. A Bíblia diz o seguinte, que há tempo de falar e tempo de calar, está lá em Eclesiastes 3. Esse é o primeiro erro, tá certo? O segundo erro é a Bíblia usada como argumento. Existem pessoas que usam a Bíblia para atacar, querem ter a autoridade da Bíblia como um ataque à pessoa a quem ela fala. Como assim? Usa a Bíblia para apontar o erro de alguém e às vezes para tentar justificar o seu próprio erro, tirando versículos do contexto, usando a palavra de Deus, que é o poder de cura, de transformação, como uma arma de ataque. E o que acontece? A pessoa que ouve se sente humilhada, se sente atacada e se fecha. E a Bíblia, que é um instrumento de Deus para reconciliação, para restauração, ela não vai ser recebida, não vai ter não vai estar não vai ser recebida da melhor maneira pela pessoa que ouve, né? E não vai agir de maneira sobrenatural. Por quê? Porque ela foi usada com uma intenção impura. O terceiro erro é quando o exemplo ele não sustenta. Eu vou deixar essa tela aqui, mas eu quero contar uma história, uma ilustração que eu ouvi. Certa vez uma senhora cristã perdeu seu marido, faleceu. Eram muito bem conhecidos no lugar em que eles moravam. E no dia do velório, ela estava sentada com os filhos ainda pequenos ali ao seu redor, observando o velório acontecer, enquanto as pessoas passavam ao lado do caixão e olhavam para o marido dentro ali e diziam assim: nossa, que homem de Deus, o mundo perdeu uma grande pessoa, um homem de exemplo incrível. Aquela mulher achou estranho porque a vida do marido fora de casa era uma e dentro de casa era outra. Ela olhou para os filhos e disse assim: olha, vai lá
e vê se realmente é o teu pai que está ali. E isso, infelizmente, é uma verdade que acontece com muitas pessoas. Dentro de casa é uma coisa, fora de casa age totalmente diferente. Temos a Bíblia, mas se a Bíblia não for vivida, não for sustentada pelas atitudes, se o exemplo não sustentar a fala, isso vai atrapalhar o conselho bíblico, vai atrapalhar a autoridade corretiva da Bíblia no seu lar, tá certo? Se isso aqui que eu estou falando faz sentido para você, se inscreve aqui no canal, porque a gente tenta trazer recursos, vídeos que têm o objetivo de ajudar na transformação do seu lar e na transformação da sua família. Então, aqui se inscreve aqui, não custa nada, você também ajuda o canal, esse vídeo, chegar a mais pessoas. Temos aqui um princípio bíblico da palavra de Deus que precisa ser comunicada no lar, de forma a aconselhar, de forma a transformar, de forma a corrigir também, a animar. E o princípio bíblico é que essa palavra de Deus, essa palavra que a gente tem em mãos, a qual nós cremos que é inspirada, que é rica para transformar vidas, ela precisa de morada. É isso mesmo. A Bíblia, ela não foi feita apenas para ser falada. A Bíblia foi feita para ser habitada. Olha o que diz Colossenses 3,16, que a palavra de Cristo habite ricamente em vós. Então a palavra que não encontra morada no coração vira ruído religioso, vira dogma de religião, que não traz transformação. Então a palavra de Deus, ela precisa habitar no coração, ela precisa achar morada. Quando nós paramos para observar a comunicação de Jesus, como ele conectava a palavra de Deus, a sua fala, a sua comunicação com as pessoas, ele tinha 3 atitudes. Primeiro, ele perguntava, depois ele escutava e depois ele discernia. E só depois desse tempo é que ele ia então expor a palavra de Deus. A mesma coisa foi Paulo no Areópago, quando ele chega lá, encontra um monte de gente adorando um Deus desconhecido. Em primeiro lugar, ele começa a fazer pergunta, ele escuta, ele discerne a situação e somente depois ele vai transmitir a palavra de Deus com sabedoria aplicada. Então isso é sabedoria bíblica aplicada. Quando você pergunta, você escuta e você discerne. E esse processo, e a gente já vai falar de processo aqui de comunicação dentro de casa, é sabedoria bíblica. Precisa e deve ser aplicada a partir do altar do lar. O altar do lar começa, sabe aonde? Começa na mesa, começa em torno do sofá, começa enquanto o filho pede um conselho e você está ali para falar. Começa nos momentos mais difíceis de tensões do dia a dia. E o maior erro espiritual de muitos lares, de muitos casamentos, não é a falta de culto. O culto está lá todo dia. Vai, ou melhor, todo domingo, né, toda quarta-feira, ouve a palavra, canta. Mas muitos falham na falta de conversa no lar com sentido real, sabe? Então a Bíblia Sagrada, ela precisa voltar para a mesa, precisa voltar para o cotidiano, precisa voltar para o tom certo, certo? E faz o seguinte, responde a seguinte pergunta: qual situação mais trava a comunicação bíblica no seu casamento? Quando você comenta isso, outras famílias, outras pessoas que irão ler serão ajudadas e vai me ajudar também a me aprofundar nos próximos vídeos, a entregar um conteúdo relevante para você, tá certo? Agora, vamos aqui para o processo. Deixa eu já trazer aqui para a minha tela principal, porque eu quero aqui que você agora faça o seguinte: pegue papel, pegue caneta para anotar isso aqui que eu vou falar para você. Eu vou te mostrar o como deve acontecer esse processo. Nós vamos entrar aqui agora no ponto
prático. Bora lá e vem aqui comigo, vamos continuar. Então vamos lá, no processo. Entrando aqui no processo dessa comunicação, e eu tenho uma pergunta aqui logo de cara, e a pergunta é: por que alguns casamentos conseguem viver a Bíblia e outros só falam dela? Resposta direta é porque existe um processo. Esses casamentos, essas pessoas, esses pais, esses maridos, esposas, mulheres, aprenderam um processo de comunicar a palavra de Deus em casa. Ou porque fizeram algum treinamento de aconselhamento, ou porque participaram de algum seminário, ou porque tiveram treinamento nas suas igrejas, passaram por algum processo, talvez um processo autodidata, tem gente que tem essa facilidade, mas existe um processo. Por isso que alguns casamentos conseguem viver a Bíblia, comunicar a Bíblia, e outros só falam dela, e não existe transformação. Por quê? Porque esses outros não passaram por um processo. E deixa eu te dar aqui um passo a passo para você melhorar a sua comunicação, o aconselhamento da sua família, como você pode comunicar a Bíblia. Eu volto aqui, aquilo que eu disse lá no início, serve também para outras, não só para a família, mas para outras áreas também da sua vida, tá bom? Então vamos lá, primeiro passo, leia o ambiente antes de ler o texto. Primeiro, você precisa entender o ambiente. E quando eu digo ambiente aqui, não é só o ambiente de fora, né? Não é só o contexto externo, mas também é o ambiente do coração da pessoa, tá bom? Coração cansado, emoção ferida, não retém ensinamento, não retém a sabedoria bíblica, tá bom? Esse é o primeiro passo. Leia o ambiente, procura entender o que está acontecendo dentro do coração, tá bom? Existe um passo a passo que você pode aplicar para sondar o coração dessa pessoa, tá bom? Um passo a passo, claro, que ajuda você chegar lá nesse ser, a entender todo o ambiente. Segundo passo é você deixar de lado o evangeliquez. É isso mesmo. Como assim, pastor? Traduz a verdade em palavras humanas, para que todos possam entender. Você precisa usar palavras fáceis, palavras que conectam, que o seu filho de 5 anos e o seu pai de 75 anos, 80 anos consigam entender. Então, a Bíblia ela não foi dada para ser enfeitada, você entende? A Bíblia foi dada para ser entendida. Então, evite todo tipo de evangeliquez, palavras difíceis. Precisa traduzir a Bíblia de uma forma certa, ok? Conexão, terceiro passo, conexão antes da correção. Antes de corrigir, você primeiro precisa se conectar. Não adianta você não ter a confiança, você não gerar segurança para aquela pessoa, não entender o que está passando no interior dela. E isso vale para marido, vale para esposa, vale para filho, vale para o ambiente de comunicação no geral aqui até, não é só para o lar, no geral. Então ninguém recebe correção de quem não sente cuidado, certo? A pessoa precisa se sentir cuidada e você precisa se conectar, né, com essa pessoa, tá bom? Seja quem for. Quarto passo, todo conselho bíblico precisa responder. Só para voltar aqui um pouquinho, o primeiro passo está aqui, né? O primeiro passo, leia o ambiente antes de ler o texto. Por que eu voltei? Porque aqui está 1, 2 ou 3 na tela, mas é que a numeração ali saiu. Mas o terceiro passo ali que eu estou mostrando é o quarto passo, tá bom? Então entenda isso. Está escrito aqui, né? Está escrito aqui, eu estou passando o mouse em cima aqui. Considere isso aqui, não esse número aqui, tá bom? Quarto passo. Todo conselho bíblico precisa responder pelo menos 3 perguntas. O que fazer agora? Como agir diferente hoje? Qual o próximo passo? Então, fé sem direção gera frustração, tá certo? E a partir disso é que vai acontecer a transformação no lar. Vai ser o momento que a Bíblia volta a funcionar. Quando esse processo acontece, o tom muda, a resistência cai, diálogo cresce, porque você não falou mais a Bíblia, mas
você falou melhor, tá certo? Você não só comunicou mais a Bíblia, mas você falou melhor da Bíblia, você comunicou a Bíblia de maneira correta. Então, os casamentos, os cônjuges, os filhos, eles não rejeitam a palavra. Guarda isso, casamentos não rejeitam a Bíblia, rejeitam a forma como ela é comunicada, como ela chega no coração. Então, a sabedoria bíblica sempre encontra caminho quando há um preparo, tá bom? Quando há um processo bem aplicado, tá certo? E aqui começa a acontecer algumas coisas importantes. Autoridade silenciosa. Você vai aplicando esse processo, você vai passar a ter autoridade porque você aprendeu a ouvir, porque você está aprendendo a responder e porque você está aprendendo a viver. Você vai entender que a maior autoridade espiritual no lar é aquela que não precisa gritar, mas é aquela que se manifesta. Mas para chegar nisso é preciso passar pelo processo, tá bom? Você não precisa improvisar. Você ama a Bíblia, eu sei disso. Você quer acertar a comunicação da Bíblia. Mas talvez o seu caso seja que você nunca foi preparado para comunicar a fé em família. Você não sabe o processo. Por exemplo, quais são os passos que usa, que devem ser dados para você fazer o estudo do coração do seu filho, da sua esposa, do seu marido? Como você entende o coração, como você entende o ambiente. E depois, como você comunica isso diferente de uma pregação no púlpito, sabe? Que tem toda a formatação, né? No lar é diferente. Então você precisa entender que existe um método. Então a culpa do conselho, da comunicação bíblica, da autoridade bíblica, do seu conselho não ser aceito, não é sua. É simplesmente uma falta de método. Eu passei por isso, né? E foi por isso que eu criei um programa para famílias. Eu desenvolvi um programa que ajuda famílias a se comunicarem melhor dentro do lar, falar a verdade sem ferir, restaurar a autoridade espiritual no casamento, sem jargão, sem culpa religiosa, mas somente na Bíblia. É a Bíblia viva dentro de casa. E não tem nada a ver com curso de internet. Tá bom? Não tem nada a ver com curso de 18 aulas, 20 aulas, 35 aulas. Não é nada disso. Tá bom? A ideia é, nesse programa, a gente fazer de você, da sua esposa, sabe, um intérprete no lar. Então você que é filho, que já possui essa consciência, fazer de você um intérprete no lar, um intérprete da Bíblia. O mundo já tem pregador demais, né? Tem gente preparado por Deus aí para pregar a Bíblia nas igrejas. Já tem, né? Tem cursos que ensinam a pregar a Bíblia, já tem. O que falta nos dias de hoje são intérpretes da palavra de Deus dentro de casa. E não se engane que da mesma forma que você precisa pregar bem a Bíblia fora, seja na igreja ou o evangelismo que seja, da mesma forma que você precisa se preparar, você precisa se preparar mais ainda para anunciar a Bíblia dentro da sua própria casa. Por quê? Porque a missão começa no casamento, começa no lar. E é depois daí que alcança o mundo. Tá certo? Eu estou deixando o link para você conhecer esse meu programa para famílias aqui na descrição. Clica no link na descrição desse vídeo, tá aqui abaixo, e você vai falar diretamente comigo e você vai entender se vai fazer sentido para sua família, tá bom? Eu sei que você não tem falta de conselhos, conselho muita gente te dá, mas eu sei que é falta de preparo muitas vezes, tá bom? Porque ninguém te ensinou como comunicar a palavra de Deus no lugar mais difícil, que é na família. Você fala, mas como assim o lugar mais difícil? Você sabe o que eu estou falando, né? Que a família é um ambiente fechado, onde só vive você, seus filhos, sua esposa, onde outras pessoas chegam no ambiente da tua casa, e ali é onde realmente a sinceridade, a fidelidade, a vida da palavra vivida no dia a dia realmente acontece ou não, né? Então você precisa aprender a se comunicar nesse ambiente. Mas para isso tem todo o processo, né, de sondagem do coração, de entender
tudo que está acontecendo na mente, no coração. Existe um processo de troca, de tirar algo velho e colocar algo novo, mas existe uma forma que a gente pode trabalhar isso de maneira individual, tá bom? Então, se faz sentido para você, tudo isso que eu falei, clica no link e você vai falar diretamente no meu WhatsApp, tá bom? E agora eu tenho algo muito importante para você. Se você deseja continuar crescendo no conhecimento de comunicar bem a palavra de Deus na sua casa, alcançar o coração, transformar a vida da sua família, espiritualmente, emocionalmente, clica no vídeo que eu estou deixando aqui agora, nessa tela final. Um grande abraço e te encontro no próximo vídeo.